Salmos, quero ler um Salmos com os irmãos de número 34, um versículo só. Salmos de número 34 e o verso 5. Você aí em casa, pega a sua Bíblia, leia comigo, pegue um lápis, uma caneta, um papel, anote aí os versículos que nós vamos trazer referência para nós aprendermos um pouco mais da palavra. Hoje mesmo não é uma pregação, hoje nós vamos conversar sobre o que a palavra de Deus é, como ela funciona, o que ela produz em nós. Então o Salmo 34, verso 5, todos aí estão com a Bíblia aberta nesse Salmo? A Bíblia diz assim: olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Vamos ler todos juntos agora? Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão confundidos. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui para aprender, Senhor, um pouco da Tua palavra. Que o Senhor domine e reine sobre nós nesse momento. Que a graça do Senhor alcance o coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa mandar essa palavra para restaurar a vida de cada um dos nossos irmãos. Abençoe, Senhor, a ministração. Não permita que eu venha atrapalhar a nenhum momento a ação do Espírito Santo, porque se eu não atrapalhar, eu já estou colaborando com a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Queridos, a gente às vezes lê um verso como esse e a gente não tem noção, a dimensão do que é isso, funciona, como é. Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão. O que é confundido? O que é uma pessoa confundida? Uma pessoa confundida é uma pessoa que está em dúvida, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Então, se eu olhar para Jesus, a Bíblia está dizendo: olhai para ele, e os vossos rostos não ficarão confundidos. Então, se eu olhar para Jesus, eu não vou ter dúvida no estudo dos meus filhos, eu não vou ter dúvida lá no trabalho, eu não vou ter dúvida se eu adquiro tal objeto ou não. Por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Não preciso abrir, em Hebreus, capítulo 12, o verso 2, assim: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. Então nós já lemos dois lugares que falam no Salmo que é para nós olhar para Jesus. Agora em Hebreus fala para nós olharem para Jesus. E aí? E por que a minha vida de vez em quando dá uma patinada? E por que a minha vida de vez em quando eu sofro um retrocesso na minha vida? Eu não consigo avançar. Por quê? Por quê? Porque Jesus deixou de existir? Porque Jesus não está no lugar onde ele deveria estar? Não, é porque eu parei de olhar nele. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Vocês gravam esse versículo, estuda ele, sobe, anota, vê o que pode aprender sobre isso, porque são três partes. Olhando firmemente, olhai para ele e sede iluminados. Um dia eu estava num consultório médico, oftalmologista, e eu sentado, tinha uma mesinha de centro e tinha uns catálogozinhos de remédio, de colírio, de coisa, e tinha um folhetozinho lá, e eu peguei aquele folheto e comecei a ler. E ali, o folheto dizia assim, que o contato do ser humano com o mundo exterior é 80% pela visão. Os outros 20% fica para audição, paladar, tato e olfato. Mas 80% é pela visão. E aí, logo aí, aonde o inimigo vai atacar? É na visão. Porque é a parte maior.
Se ele atingir a tua visão, a Eva foi a primeira a ser atingida. Olha, vê a fruta, não é boa para comer. A hora que ela olhou a fruta, pronto. Caiu. Ele usa a visão, que é a parte maior. Então o que ele quer? Ele não quer que você olhe para Jesus. Aí ele faz um barulhinho aqui, uma musiquinha aqui, um funkzinho aqui, que é para você olhar para o funk e deixar de olhar para ele. Para quem gosta de um futebolzinho, ele põe um joguinho ali do Corinthians, Palmeiras, põe. O camarada fica olhando o joguinho aqui e não olha para ele. Aí está o marido e a mulher discutindo, conversando sobre as contas do mês, o que vai fazer, o que não vai fazer, como é que nós vamos ajeitar, como é que nós vamos fazer. Aí toca o plim-plim, o zap. Aí é uma piadinha, uma brincadeira. Aí abre o zap, alguém abre o zap, começa a dar risada sozinho, e o assunto que estava sendo discutido foi para onde? Tirou a tua visão. Roubou o momento do marido e a mulher conversar, do marido com o marido e a esposa, do pai com o filho, da mãe com a filha. Tirou, aquele momento foi roubado. Por quê? Porque ele quer tirar a tua visão do que é certo para você olhar a bagaceira. Está começando a entender, não? Olhar, a palavra diz que é para mim olhar para Jesus, e eu estou olhando para as outras coisas. E aí a coisa começa. O grande desafio hoje, irmãos, é manter o foco. Manter o foco. Porque o número de coisas, o número de acontecimentos, de coisas que acontecem, de tudo que acontece nesse mundo, é para tirar o foco de você não olhar para Jesus, irmão. A pandemia existe, é um problema sério, Só que a pessoa perde o foco, fica olhando para a pandemia e não vem na igreja, não participa. Por quê? No mercado ela não deixa de ir, no açougue ela não deixa de ir, na padaria ela não deixa de ir, mas na igreja não pode. Por quê? Roubou o foco. Estão comigo ou não? É o que. E eu não sei se vocês se lembram muito bem, quando eu estudei o ginasial, o colegial, o professor lá de ciências uma vez pegou uma lupa, uma lente, colocou uns gravetinhos de papel no chão, focou o sol, e aquela lupa pegou aquele foco no sol, e daqui a pouco estava queimando aquele palitinho. Você já fez essa experiência? É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Você quer ver o fogo arder, do fogo do Espírito Santo na sua vida? Não perca o foco. Centralize em Jesus. Quem é Jesus? É o sol. Jesus, hipoteticamente, né, gente? Você tem que entender que aí ele pega a luz do sol e canaliza naquele pequeno ponto onde está a lente fechada, e ali incendeia, irmãos. Por quê? Porque tem foco. Porque tem foco. Eu preciso entender isso na minha vida. Tudo que acontece no dia a dia é para você perder o foco. Uma fechada no trânsito, o camarada te fecha no trânsito para quê? Para você perder o foco, xingar ele, falar o que não deve para ele, e ele vai embora e você perdeu a bênção porque você parou de olhar para Jesus e olhou para o outro lado e falou palavrão. Tudo. Eu gosto porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E quando a Bíblia explica a própria Bíblia, você não tem que ter dúvida nenhuma, você tem que ficar descansado. Gênesis 30, Êxodo, por favor. Êxodo, não é Gênesis, é Êxodo 34, 29. Na minha Bíblia o título fala assim: o rosto de Moisés resplandece. Presta atenção, só vou ler o 29. Depois, se você estiver anotando, você anota e lê até o 35 em casa, que você vai entender o que eu estou falando. No 29, quando Moisés tinha ido lá conversar com Deus para receber as tábuas da lei, desceu do monte trazendo nas mãos
as 2 tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu o monte, Moisés não sabia que a pele do rosto resplandecia, por haver falado com Deus. Só até aí, para não complicar muito. Moisés foi falar com Deus, pegou as duas tábuas dos 10 mandamentos, 5 em cada uma, e vem descendo. Mas Moisés não percebeu que o rosto dele resplandecia. O que é resplandecer? Iluminado. O rosto dele estava iluminado. O primeiro verso que nós lemos: olhai para ele e sede iluminados. Então Moisés foi falar com Deus, e a consequência do que ele foi fazer com Deus fez com que o rosto dele ficasse resplandecente. E aí ele vinha com as 2 tábuas da lei na mão. O que isso significa para mim e para você? Hoje eu não estou lá no Monte Sinai, subi para falar com Deus, porque Deus falou com Moisés, não vai falar comigo daquele jeito. Só que ele deixou as 2 tábuas da lei, que hoje é a Bíblia. Então quando você olha para a Bíblia, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, o teu rosto fica iluminado. Precisamos entender isso. Olhai para ele. Onde está Deus? Está em todo lugar. Então eu tenho que olhar na palavra dele. E aí o meu rosto vai ficar iluminado. Então eu preciso já começar a entender. Então o salmista diz que é para nós olhar para Deus para ser iluminado. Aí no começo da história, Moisés já fez isso. Moisés já olhou e esteve presente com Deus, e o rosto dele foi iluminado. Então a Bíblia explicando a própria Bíblia. Salmo 121, verso 1, diz assim: elevo meus olhos para os montes, é de lá que me vem o socorro. Mais uma palavra que confirma que você tem que levantar os olhos e olhar para Jesus. Então cada vez mais que eu vou vasculhando a Bíblia vai explicando ela mesma. Agora, se eu perco o foco, se eu me distraio, eu não vou ter essa visão. Irmãos, quando eu vou estudar a Bíblia, sinceramente, eu pego 2 ou 3 Bíblias com versões diferentes. E ali pego um caderno e vou anotando a lápis, porque eu sei que se eu errar, depois eu apago e escrevo de novo. E aí depois que está estudado tudo aquilo ali, aí eu faço um resumo das 3 Bíblias numa só, para ver o que é que eu consegui assimilar. Não é que eu estou falando que eu sou especial, não. É uma maneira que eu tenho de eu fazer um aprendizado sobre o que é a palavra de Deus. Porque senão eu vou ler um versículo desse, o Salmo 34, 5, e depois nunca mais eu lembro dele. Porque ficou disperso. E qual que é a estratégia do inimigo? É deixar disperso para você não se apegar nele. Então aí nós já vemos. Nós precisamos ter um alvo. Sempre o alvo é Cristo. Não precisam abrir. Tiago 1, capítulo 1 de Tiago. Ele disse assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente. Mas peça, porém, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que tal homem vai receber de Deus alguma coisa. Por quê? Porque é uma pessoa que duvida. A pessoa que não está iluminada. A pessoa que pensa que é, mas não é. Nós temos que aprender com Jesus, nós temos que viver esse aprendizado. Então agora nós vamos aprender um pouquinho com Jesus, falando sobre isso. Todos sabem da multiplicação dos pães. Então abre lá, Mateus 14. Mateus 14, nós vamos ler só o 17 e o 18, para não ficar muito extenso. Então, 17. Vou ler o 17 e 18. E lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-mos. 19 agora.
tendo mandado a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes e erguendo os olhos ao céu. Para onde que Jesus olhou? Para o céu. Olhando firmemente. Então, Jesus estava aqui na terra, então quem estava lá no céu naquele momento assim, era o Pai. Então, Jesus pegou os pães. Então, eu tenho que entender a refeição que eu for fazer durante o dia. Eu não posso esquecer de ter o foco que quem me fornece tudo aquilo é Deus. Jesus, numa situação dessa, ergueu os olhos ao céu. E eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa, erguer os olhos aos céus. Porque se eu não agradeço, significa que eu estou olhando para se foi Deus que pôs na minha mesa. Mas quando eu oro a Ele, agradeço a Ele, ergo os olhos aos céus, eu sei que é Ele que providenciou para o pão estar na minha mesa. Agora, nesse mesmo texto, um pouquinho só para adiante, no 14, no 29 e 30, a mesma situação que Pedro passou por ela, agora vocês vejam bem aqui, o 29 e o 30. E aí Jesus anda pelo mar e tal, e depois Pedro vê que é ele. Aí Pedro fala no 29, e disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aí tudo certo. Agora o 30. Mas, observando o vento, teve medo e começou a afundar e clamou por Jesus. Tirou os olhos de Jesus. E isso acontece diariamente comigo e com você. Não estou falando que eu sou especial, não. A gente tira um pouquinho os olhos de Jesus, a gente começa a afundar as coisas. O mesmo Pedro que viu Jesus há pouco tempo atrás, ele observou o vento e ficou com medo, porque entrou dúvida no coração. Olhando firmemente para Jesus, olhar firmemente para Jesus, é sem piscar, sem pestanejar, é ter o foco direto em Jesus. Então Jesus fez isso na hora da provisão. Na hora da perda, também não foi diferente. Quando ele chegou na casa de Marta e Maria, que Lázaro estava morto, Jesus não fez diferente. Vamos dar uma olhadinha só para a gente entender. João, capítulo 11. João 11, 39 a 41. E disse Jesus: tirai a pedra. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, deu graças ao Pai. E o que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu com Lázaro? Mais uma vez, Jesus mostra para mim e para você, mesmo no suprimento, agora na hora de uma perda, numa hora de uma perda insubstituível de pessoa, ele ergue os olhos aos céus. Se você for um pouquinho mais adiante, quando Jesus foi para ser crucificado, não precisam abrir João 17, verso 1 e 2, Jesus faz a oração e fala: Pai, é chegada a minha hora, eu sei disso. E erguendo os olhos aos céus. Foco, o inimigo quer mexer na minha visão, ele quer me atrair, ele quer tirar minha atenção, mas eu não posso fazer isso. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai. Orai sem cessar, eu não vou vacilar. Agora, se eu paro de orar, se eu paro de clamar ao Senhor, automaticamente a minha visão vai ficar turva. E eu vou perder o foco. Na hora da morte, nós já falamos, nós deixamos de olhar para Ele. Vou citar alguns exemplos aqui. E nós deixamos de olhar para o alvo. Perder o foco é estar sem direção. Perder o foco é entrar dúvida no coração. O salmista no Salmo 40, não precisa da minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda
o louvarei, Salvador meu e Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Porque entrou em dúvida. Porque deixou de olhar para o foco. Entrou a dúvida no nosso coração, entrou a amargura, porque fé é a certeza. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem. O que é a certeza? É a ausência de como é que fala? Dúvida. Agora, se eu não tenho certeza, eu tenho uma outra coisa, que é a dúvida. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que olhar para o alvo sempre na direção certa. E aí, olhai as aves do céu. Elas não plantam, não colhem. Isso aqui é um versículo todo culto. O pastor Sidney fala e bate em cima disso aí. Olhai as aves do céu. Jesus está falando, para de olhar para o lado, para de olhar para baixo e olha para cima. As aves do céu estão lá em cima, elas voam lá em cima. Então, aqui Jesus ensinando os discípulos a olhar para cima. Porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. E aí, o que vocês acham que aconteceu com Davi quando ele foi enfrentar Golias? O que vocês acham que aconteceu com Davi quando ele foi enfrentar Golias? 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 44, 45 e 46. 44. O filisteu disse a Davi: vem a mim, te darei. Não, Davi falando. Disse a Davi, o 43. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim e te darei as aves do céu, as bestas do campo. Então Davi disse ao filisteu, 45, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos e o Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará na minha mão e eu ferirei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei mesmo as aves do céu e as bestas. O que Jesus estava falando lá para os discípulos, olhar as aves do céu, Davi já tinha feito isso quando ele viu o gigante. Eu vou dar a sua de Jessé. Então Jesus está trazendo aqui a memória de alguma coisa que o Davi fez lá no passado. A mesma frase que Jesus estava ensinando para os discípulos, por quê? Porque ele é a raiz de Jessé. Ele trouxe de Davi. E Davi era filho de Jessé. Então quando você lê a Bíblia, você procura entender, porque você vai ser colocado, Deus vai te iluminar para você aquilo que Ele quer ministrar no teu coração. Uma outra situação, não precisam abrir. Jesus entrou numa sinagoga num dia de sábado. Isso está em Lucas 13. Não precisam abrir. E tinha uma mulher lá encurvada. A mulher não conseguia olhar para cima. Fazia 18 anos. E aí Jesus olhou aquela enfermidade e ela foi liberta daquele momento. 18 anos encurvada, ou seja, ela não conseguia olhar para o céu. Quantas e quantas pessoas nós temos nas igrejas, muitos anos, encurvadas diante de uma situação que deixa ela de cabeça baixa e ela não consegue olhar para cima e louvar e agradecer a Deus e não consegue olhar para o céu. Jesus está aqui para te libertar nessa noite. Se acontecer alguma coisa desse tipo, desse gênero, algum problema que você esteja passando, Jesus está aqui, como Ele libertou aquela mulher. Ele quer que Ele libertou aquela mulher para que ela glorificasse o nome do Senhor, para que ela pudesse olhar para o alto e que ela pudesse glorificar o nome do Senhor.
que hoje em dia, não é hoje em dia, desde o tempo de Jesus existia esse problema da ansiedade. A ansiedade começa sorrateiramente, daqui a pouco ela vira uma depressão, daqui a pouco ela vira síndrome do pânico, daqui a pouco ela vira não sei o que. Por quê? As pessoas que estão passando por essa situação, elas não conseguem erguer os olhos aos céus. Elas não conseguem, o inimigo cegou elas de tal forma que elas fiquem encurvadas diante delas, aceitam a situação. Não é por vontade própria, mas é porque o próprio organismo faz com que as pessoas fiquem debaixo da coberta o dia inteiro, num quarto trancado, no escuro, porque não quer ver ninguém. Por quê? Porque está encurvado diante da situação, não quer ver a luz do sol, porque aquilo faz mal. Mas em nome de Jesus, isso aqui é coisa do passado. Jesus está aqui para te libertar, Jesus está aqui para te curar, Jesus está aqui para te trazer vida, trazer saúde. Quando você vai pedir alguma coisa para alguém que trabalha junto com você, que convive junto com você, a pessoa se sente incapaz, a pessoa se sente diminuída. Ah, mas justo eu sou um coitadinho. A síndrome de Gideão, a síndrome de Gideão está aí, permanentemente no meio do povo de Deus. Ah, não, eu sou muito fraquinho, eu não sirvo para fazer isso não, eu não dou conta não. Por quê? Porque vai se acobertando, que o inimigo faz o quê? Vai se encurvando e não olha para cima. Jesus manda olhar as aves do céu, olha para cima, não fica olhando para baixo, olha para cima. E o inimigo quer que você olhe para baixo, por quê? Ele quer tirar teu foco. Ele sabe, se ele tirar teu foco, você fica olhando para baixo. Mas em nome de Jesus, está jogado por terra essa teoria desse inimigo para derrubar a vida dos crentes. Você olha para Jesus, olha, ó, como Moisés, olhando firmemente para Jesus, o rosto dele iluminado, o rosto dele ficou brilhoso. Você e eu temos que fazer a mesma coisa. Se eu quero ver meu rosto ficar iluminado, eu não ter dúvida, eu preciso engolir a Bíblia, eu preciso comer a Bíblia. Pensa, irmão. Mateus 6:33. Esse versículo foi um dos versículos da minha conversão. E aí, Deus me deu uma palavra sobre uma balança de 2 pratos. Quem conhece uma balança de 2 pratos aqui? Prato aqui e o outro aqui. E você põe a carne aqui, ou a mercadoria aqui, e no outro lado você vai pôr os pesos até equilibrar. Então, buscar primeiro o reino dos céus seria você colocar as coisas de Deus nesse lado da balança. Aí as demais coisas Deus vai acrescentando. A balança de 2 pratos. E o ponteiro da balança é a sua justiça, porque Deus só faz as coisas justas. Então o ponteiro da balança, você põe 1 quilo de carne na balança, você tem que pagar para o açougueiro 1 quilo de carne. Justiça. Só que aí, Deus pegou esse versículo agora e me trouxe ele diferente. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É um alvo. Nós tínhamos até poucos dias aqui um alvo de oração, onde o miolinho do alvo é Cristo. Então eu e você que somos cristãos, nós temos que buscar aquele miolinho do alvo. Só que nós ficamos olhando para as bolas maiores, os redondinhos maiores de volta do alvo, e nós ficamos aqui intertidos nas coisas que tem na lateral e esquecemos de chegar no alvo. Só o que tem na lateral já nos diverte, que são as demais coisas que serão acrescentadas. E eu fico intertido com isso aqui, e eu esqueço do alvo. O alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Eu quero o miolo, eu quero atingir. Quando você joga esse negócio de dardo, quanto que vale quem acerta no miolo do alvo? Quanto? Não é o prêmio maior? É o prêmio maior. Quem acerta na bola lá do final, não ganha nada. Ganha uma bonequinha de plástico lá. Não é? Por quê? Porque as coisas que estão... Aí você pensa num ovo. A clara é a bola maior e a gema é a bola menor. Aonde é o alvo? Aonde está a vida do ovo? Aonde que gera o pintinho? Aonde?
Na gema. Irmãos, estou falando isso para os irmãos no temor de Deus, mas é isso, Deus ministra no meu coração as coisas desse jeito. E eu preciso entender que se eu tenho alguma coisa, se você quer gerar vida, você tem que procurar o alvo, o centro do ovo. E Jesus quer mudar a sua vida, irmão. Jesus não quer que você fique olhando para baixo, olhando problema de 10 anos, problema de 15 anos, não esquece, vamos olhar para o alvo. Ele falou para os discípulos olhar as aves do céu, ou seja, você olha pelo menos para as aves do céu, aí você contempla a criatura, aí você adora o Criador. Vê as coisas que são bonitas que Deus fez, mas você adora o Criador, porque tem um Criador que criou tudo isso. É isso que eu tenho que fazer na minha vida. Pegar as coisas, irmãos, e agradecer pelo pão, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, pela família. Todas as tardes o sol se põe com a assinatura do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E muitas vezes nós nem olhamos para o pôr do sol, porque nosso interesse está em outras coisas. Mesma coisa o raiar do sol. Não vou falar do raiar do sol, porque tem gente que gosta de dormir até um pouco mais tarde, não tem problema. Mas apreciar as coisas que Deus quer, mas olhando para cima, deixando as coisas que de lado ficam, seguindo para o alvo, em nome de Jesus. Irmãos, Deus quer fazer um exército de pessoas vencedoras nesse lugar, mas nós precisamos olhar. O evangelho é simples, olha para cima, fala com Deus, seu rosto será iluminado e você vai brilhar, não para você ser uma estrela, para você iluminar os outros, em nome de Jesus. Creia nisso, irmão. O evangelho é simples, irmão. O evangelho não tem complicação, não. O evangelho é direto e reto, é simples. Jesus vai tocar nos seus ouvidos hoje, nos seus olhos, na sua boca, e vai fazer uma revolução, em nome de Jesus. Para encerrar, para nós já orarmos, a Bíblia diz lá na primeira carta de João, não precisa abrir, que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E Ele vai destruir. Se tem alguma coisa fazendo com que você olhe para baixo, que você perca o foco, em nome de Jesus, nessa noite você vai erguer a cabeça e olhar para cima, e vai glorificar o nome de Deus, porque só assim nós seremos vitoriosos, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, meus queridos. Quando Ele coloca um vício na vida de uma pessoa, Ele faz com que essa pessoa se encurve a Ele. Quando Ele coloca alguma coisa que não agrada a Deus no coração daquela pessoa, Ele faz com que aquela pessoa se encurve e não olhe mais para o alto. Mas em nome de Jesus, nós cremos. E Deus vai dar visão para nós nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te louvamos nessa noite pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua graça. Sabemos que o Senhor é infinitamente bondoso, mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor pode fazer tudo por nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estiveram, para aqueles que estiveram nas suas casas, Senhor, ouvindo, apreciando a palavra. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Derrama amor, derrama unção, derrama graça sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. O Zé Carlos, a avó Lourdes, a Mariana, o Maico. Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, ser restaurados, restabelecidos.